Aí eu não sei. É o quê? Aí eu não sei. Eu sei o seguinte, eu sei que isso vai tornar ele o ativo mais precioso do século. Entrando no Bitcoin, você acha que o Bitcoin é a salvação das massas? Ainda tem essa janela aí que o Michael Saylor fala tanto lá? Impossível. Que ele fala que, ó, agora é a corrida do ouro até 2034, né? O 2034. Bitcoin é uma salvação individual, né? O Bitcoin não é nenhuma salvação. O Bitcoin não representa salvação alguma. Nenhuma. Nenhuma. Salvação é Nenhuma. Cristo. É. Eu te dou mais Sim. 300 mil reais agora. Vamos lá, para muitos vai ser isso. Pra o Se quê? eu te dou... Para muitos vai ser isso, mais 300 mil reais. Mais 500 mil reais. Vamos lá, quem arrecadar bem e juntar bem. 10 milhões. Se eu te dou 10 milhões agora e você não se tornar uma pessoa mais educada, você não se tornou parte de uma elite, você não realmente reconheceu as coisas que estão ao redor disso, você não tem como, com esses 10 milhões, se tornar essa nova pessoa. Mesmo quem tem muito dinheiro, quem vai fazer 50 milhões, 60 milhões. Cara, tu sabe o que é os Estados Unidos da América? 10% da população americana é milionária. Dólar. 10%? 10%. Milionário em dólar? É. Caraca. Sabe isso Sabe não? não. Isso Sabe é a não. população americana. Nossa, violenta mesmo então, hein? Então, você vê, isso não faz as pessoas mais morais nos Estados Unidos. Isso não resolve. Não criou a grande elite. Pelo contrário, os Estados Unidos exporta a inflação e o Fed pro mundo. E guerras e tudo mais. O mundo não vai sofrer esse renascimento moral. Não é por causa do Bitcoin. Isso, inclusive, é marxismo barato. Isso Materialismo é o histórico materialismo dialético. histórico dialético aplicado ipsis literis. E aí ele reclama, não, mas é que eu sou um pouco menos determinista e fatalista do que isso. O Gustavo Machado também é. O Gustavo Machado diz, não, pode ser que a mudança sociológica, a mudança da estrutura social de meio de produção, Tem mude a muito moralidade. ponto que o 38, eu acho que ele dá umas escorregadas. Mas vamos falar de outros influencers, vai. O 38, eu já vou me furrar. Vamos falar. Ele é meu brother. Não, Ele é amigo pô. Também, você pô. tá defendendo o 38 aqui. Mas, Fê, eu acho que... Eu já falei pra ele, inclusive, que ele tem uma abordagem materialista histórica dialética sobre esse ponto. Sim. Ah, eu não sou marxista. Você não defende o barbudo ali, mas Isso. você defende você propaga as ideias dele. Sim, exatamente. Agora, Ó a capa pro... ele... 38 é marxista. Porque ele se senta no institucionalismo. Só que tem que lembrar o que é o institucionalismo, porra. O que é o institucionalismo? Darwinismo econômico, porra. O institucionalismo, ele começa como um mecanismo de darwinismo econômico. E qual que é a base principal de Marx para a formulação de suas ideias? Aquele que ele agradece no segundo livro do Capital. Darwin. Então, é uma noção de que nós estamos prestes a sofrer essa grande evolução moral, tecnológica com o Bitcoin. Uberman. Seremos o além-homem. O super-homem. Super-homem. É isso que o 300 tá vendendo. Só que eu ainda acho ele melhor do que os outros influenciadores. Com certeza. É, porque ele ainda, tipo, ele fala só do Bitcoin, né? Ele é maximalista, né? A única moeda que ele compraria além do Bitcoin, que a gente pode até falar, é o... Ele falou até aqui, que é a Monero. Porque a Monero, ela pode ser uma via de alternativa do Bitcoin. Eu não compraria, Monero. Não? De jeito nenhum. Eu, Ela é muito perigosa, né? como ativo, não. Como ativo financeiro, jamais. Eu acho que ela é a moeda da liberdade por excelência. Mas ela é um ativo financeiro que não há nenhum interesse do mercado institucional de aderir. Ela é De jeito aquilo nenhum, que fará você um homem livre. Se você quer, de fato, ser livre, se você quer agir livremente, se você quer estar em companhia com pessoas que valorizam tanto o seu dinheiro, quanto políticos, quanto criminosos, quanto tudo aquilo que o Bitcoin era associado no início. Pessoas que realmente protegerão o seu dinheiro e serão livres. Andarão livres por aí. Então, a Monero é essa solução. Mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem um ativo que vai aumentar em 30 vezes nos próximos anos. Eu acredito que o Bitcoin vai aumentar 30 vezes nos próximos anos. Eu acredito 30 que vezes? Não, eu acredito que pode aumentar 30 vezes. Eu não tenho Mas eu motivo para discordo. acreditar que ele não aumentaria 30 vezes. Eu discordo que o Bitcoin não sirva para tudo isso. A questão é,
O Bitcoin bem utilizado por uma pessoa que sabe gerir um node, que sabe rodar Lightning, que sabe até fazer um peg-in problema peg-out não é na esse. Liquid, que problema saiba não é fazer esse. as O transações. problema é que a institucionalização vai fazer com que o seu endereço e toda a sua estrutura seja relacionada a um banco. Mas quantos endereços você pode ter? Mas esse é o Você problema. pode ter infinitos. Esse é o problema. Você só vai poder usar uma carteira específica. Você vai ter que provar que você está usando aquela carteira específica. É isso que eles vão passar Se a fazer você daqui em quiser diante. interagir com Com essa o rede sistema Fiat, bancária, sim, mas esse é o problema. No período de transição, mas é a para o teoria dos Bitcoin para a jogos. adoção Por institucional, exemplo, hoje você tem aqueles cartões pré-pagos que você pode carregar com Bitcoin, até com outras shitcoins ali. Monero, infelizmente, não, mas eu gostaria que Por que não? pudesse. Porque eles são Por que regulados. Monero não? Porque eles são regulados, mas deixa eu continuar a frase. Esses cartões geralmente são, por exemplo, em Hong Kong. Que apesar de ter uma regulação, é uma regulação que não tem o reporte Ainda. previsto. Ainda. A partir do momento que Se tiver, tiver, alguém vai deixar de usar? eu deixaria de usar no mesmo minuto. E depois? Seguindo a teoria dos jogos, eu E depois? buscaria um outro cartão em algum outro E lugar depois? que permite. E depois? E depois? E depois? eu buscaria o cartão do lugar que permite. Sucessivamente. E é para isso que serve o globalismo. A gente aplica uma regra universal. Na hora que todos os lugares Para tiver- ter uma moeda global, literalmente global, como é o caso do Bitcoin, precisa de uma regulação global. Ponto. É uma um necessidade. padrão. Sim, Um exato. padrão. Não Uma necessariamente regulação global. uma regulação exatamente idêntica global, mas um padrão que. Mas sempre vai ter, pela teoria dos jogos, sempre vai ter uma região ofertando Não. alguma coisa que as outras Isso não é ofertam. falso, isso é falso. Se existem moedas diferentes, essa concorrência não precisa acontecer sob a forma de uma região Mas diferente. eles não É vão possível unificar o Bitcoin e essa demanda aí para o Monero. Perfeitamente. Perfeitamente possível. Não viola a teoria dos jogos. Nada disso viola a teoria dos jogos. Eu acredito que o Bitcoin será o maior ativo do século. E também será o ativo que fará maior controle social. Todos nós seremos controlados de manhã, de tarde, de noite, em todas as nossas ações econômicas. Nós seremos controlados em cada uma das nossas interações humanas. Isso se for usar apenas a camada 1, isso se for usar apenas carteiras custodiais. Quem utilizar o Bitcoin de forma consciente, Mas com esse é o algum problema, meu foco querido. em privacidade, que não é. Mas esse é o problema. Eu aqui. Essas eu outras dou o medidas braço a serão torcer nesse proibidas. A Monero, ela tem um foco em privacidade muito maior do que o Bitcoin. Mas é mais do que isso. Mas É o mais Bitcoin do que pode isso. ter um foco em Presta privacidade atenção, em é outras mais do camadas. que isso. É mais do que isso. O Bitcoin não tem nenhum incentivo para se tornar mais privado. O Bitcoin não tem nenhum incentivo para fazer nada disso. Porque toda a sua comunidade, quando ouve as críticas que acontecem há mais de 10 anos, repete, você quer ser privado? Vai para Monero. Não, mas É isso o que se trata hoje o Bitcoin. Mas existem camadas de liquidez no Bitcoin que você consegue implementar a privacidade. O Cachu hoje, que foi criado pelo Dr. Kale, tem privacidade. Né? A Lightning mesmo é uma segunda camada que você pode aplicar uma camada de privacidade depois da Lightning, como uma terceira camada. A questão do Bitcoin é, a primeira camada não foca nisso. É mais do que isso. É muito mais do que isso. A forma como você interage com as carteiras, a forma como você interage, por exemplo, você vai entrar na RSK, ok? Terceira camada do Bitcoin. Sim. Bacana? Se a gente vai lidar com a RSK, a gente necessariamente vai inserir uma carteira de Bitcoin. Sim. Bitcoin. Tem a carteira do Bitcoin inserida na ponta. Quando a gente inserir essa carteira de Bitcoin, cada um de nós vai ter uma carteira pessoal de Bitcoin. Essa carteira pessoal de Bitcoin, que aí sim pode ter infinitos endereços, vai ter uma relação com de onde você recebe seu dinheiro. Vai haver um reporte para a Receita de onde você recebeu o seu dinheiro. Ah, eu recebi 15 mil Na carteira X. na carteira X. Aqueles 15 mil não poderão ser transferidos para outra carteira que não seja uma carteira específica e particular. E a participação, por exemplo, na RSK vai ser proibida. É isso. O que acontece? A second layer, ela exige que aquele que está prestando para você o serviço não faça compliance. O que o XMR faz, a Monero faz, é que ela obriga esse cara a não conseguir fazer compliance. Sim. Ele não faz compliance nem se ele quiser. Essa é a diferença. Não, mas por exemplo, Ela não abre espaço. Deixa eu lembrar só assim. Eu vou chegar lá. Ela não abre espaço para isso acontecer. E o que acontece hoje? Hoje, esse fato
de que o Bitcoin ele controla a emissão global, então ele ajusta a economia, mas ele permite abundante controle e ele permite que o compliance aconteça de forma ativa, ele faz com que não hajam motivos para alguém não fazer dessa moeda epicentro da economia global. O controle, a perversão, o Estado, a pedofilia, estupros, todo tipo de ação poderá ser controlado e mensurado. Agora você sobre tá essa forma. generalizando tanto quanto o 38. Me diz uma das coisas que eu generalizei. Fala uma das coisas que Você não poderá acabou- ser controlado, mensurado, especificado sobre essa Você forma. acabou de colocar aí uma questão geral mesmo. O próprio Bitcoin. Se você explorar essa questão das múltiplas camadas, múltiplas carteiras, você pode ter mais de uma carteira. Pode, mas de onde você vai tirar o seu dinheiro? A última carteira. De uma carteira para outra, mas você Isso, pode, mas como? criar uma pulverização em centenas de Certo, carteiras mas como? Digamos que você com receba. transações. Você receba Ou- de uma ou não. fonte. Você recebe do fulaninho. O fulaninho te declarou que te mandou 15 mil bitcoins, ok? Não, se ele declarou, não tem como fazer. Então, Mas se ele me entregar um Open Dime, mas essa é a questão. Ele não vai te entregar um Open Dime. mas se ele me entregar um Open Dime, Porque ele transferiu o Bitcoin para mim sem usar a rede. o meu problema é o seguinte. Você tá aplicando uma segunda moeda. O Open Dime, que não sabe, é uma transferência física que acontece no valor de requisição. Sim. Do ponto de vista objetivo, isso é dinheiro físico. Não, o Open Dime é uma carteira. É dinheiro... Ele te Você entrega tá uma passando carteira. fisicamente. Você fura ali. Isso é uma forma de dinheiro físico, pô. Sim, é um dinheiro físico. Exato, isso é dinheiro físico, cara. Exatamente. Só que o problema é, quando você tá passando dinheiro físico, você tá sujeito a todas as estruturas de controle do Estado. Só que mais do que isso, você não vai conseguir voltar com esse dinheiro para o mercado. Como você volta com esse dinheiro? Se for um mercado que não esteja dentro dessas outras ações globais, você consegue. Qual? Dentro de uma Ágora. Mas esse é o problema. No mesmo mercado que você gastaria a Monero. Não! Isso é falso! No mesmo Isso é mercado falso! que você Isso é falso! gastaria a Monero. Isso é falso! Isso é inteiramente falso! Inteiramente falso. No mesmo Você lugar. consegue voltar Monero para o Bitcoin imediatamente, através de um Atomic Swap. E Bitcoin para Monero também. O meu problema é o seguinte: essa carteira em específico que você vai estar usando, quando você retornar ela, você precisaria justificar. O meu Bitcoin é para Se for transformar em algo Monero e mais gastar lá. Agora, quando eu for devolver para isso, por que essa carteira movimentou ali? Controlar as carteiras. E se um cenário futuro de controle global bem Não! delimitado? Não. Guidelines do investimento do Trump no Tesouro, Sim. em Bitcoin. Por isso. É uma das guidelines que ele pretende implementar. Monitoramento do sistema blockchain em larga escala. Sim, mas é uma guideline futura. Não tá hoje implementado. E mesmo que tivesse, você tem países que ainda não implementaram. Sim, mas a tendência do globalismo, o que a gente chama de globalismo, é justamente a unificação dessa estrutura de padrões. Você está E considerando nisso, é que o todos os Bitcoin- países adeririam Isso, a essas regras. Isso, exatamente. Então essa é a sua premissa. Todos os Exatamente. países Eu aderirão estou às regras. afirmando que, se isso acontecer, o Bitcoin será falho. Ele Então será o seja maior honesto. ativo do século. Então seja honesto Não, e mas eu defina estou as sendo. premissas no começo. Não, eu estou sendo honesto. Eu falei desde o início. Não Tá. há incentivos para que isso aconteça. Não há incentivos para que, numa moeda global, a gente não afirme isso de forma global. A gente começou a discutir isso, é só voltar na conversa. Sim. Então, há uma noção muito clara. O Bitcoin, ele é, por padrão, vulnerável. Ele é vulnerável a esse tipo de controle. Quer dizer que ele foi hackeado? Não quer dizer que ele foi hackeado. Quer dizer que ele permitiu emissão? Ele não permitiu emissão. Quer dizer que algumas dessas regras de funcionamento deixou de funcionar? Não. Só quer dizer que ele possui na sua própria estrutura um mecanismo. Mas aqui você está fazendo um ceteris paribus. Você está considerando que o Bitcoin vai se manter constante, sem nenhum tipo de atualização, sem nenhum tipo de protocolo novo, sem nenhum tipo de atualização, mas... A comunidade do Bitcoin. Hoje, uma das palavras essenciais para afirmar isso é a ossificação. As pessoas defendem ativamente a ossificação do Bitcoin. Boa parte da defesa da ossificação está completamente equivocada. O próprio Taproot e o Segwit vieram para mudar a forma como o Bitcoin interage com a própria rede e hoje é muito melhor, muito mais barato, muito mais eficiente. Isso também tende a melhorar. Então não é só a tecnologia do Estado que evolui ou as ações do Estado. O Bitcoin também tende a ter uma evolução. E é com crença em que haverá também essa evolução, também essa resposta,
que eu acredito que esse futuro distópico esteja mais longe do que você diz. Mas sim, eu acredito que pode acontecer. Mas você entende que sobre essa situação, a Monero não teria a possibilidade de ser convertido nessa moeda de controle e o Bitcoin teria. Entendo. Mas é justamente por isso que o Bitcoin é um calcanhar de Aquiles para o Estado. O Estado não enxerga a possibilidade do Bitcoin fugir desse cenário de controle e por isso que o Estado aceita que Isso, as pessoas declarem Bitcoin, exatamente. que as corretoras transacionem em Exatamente. Bitcoin, que os O bancos... Estado hoje acredita veementemente que vai conseguir fazer esse controle. Sim. Ele olhou as propriedades do Bitcoin e falou, opa, Dá pra fazer. Só que o Estado tá pagando casando com uma paniquete, né? eu não sei. É o quê? Eu não sei. Eu sei o seguinte, eu sei que isso vai tornar ele o ativo mais precioso do século. Não vai ter nada nesse século que vai ser tão precioso quanto esse sistema que o Estado vai colocar as mãos e vai dizer, por favor, seja o sistema mais valioso e mais rentável. No momento que isso acontecer, nós teremos a aplicação do Bitcoin como a hiperbitcoinização acontecerá, ao meu ver, Eu não acredito. através disso, através do aumento significativo do controle. Não Você tem acha motivo. que ela vai ser utilizada como moeda mesmo? Lógico, por que não? Eu acredito que pela população mesmo, dificilmente vai ser aderida. O que querido, a é só- população vai utilizar são tokens de real, É só fazer de um dólar, pra um. de Guarani, Meu querido, é só de- fazer um para um. Transformar o Drex em uma second layer do Bitcoin. Um para um, já era. já dá Você pra fazer isso lastreou na o dinheiro Tapa e Chester. tá feito. Mas é o que eu tô falando, já seria uma outra camada. Mas veja, Já seria justamente- diferente do Bitcoin hoje. Mas aí que tá, todos teremos a carteira do Bitcoin. Para que nós pudéssemos controlar efetivamente quais são as carteiras que são acessíveis e monitorar a estrutura. Agora, eu acho que isso é extremamente positivo para o Bitcoin como ativo. Significa que se ele vai ultrapassar todas essas limitações, ele vai ser bem acolhido institucionalmente, já era. O Bitcoin vai ser o maior ativo do século. 30x? 2 milhões e meio? Porra, 30x eu ainda acho pouco. Caraca, mano. Pode se falar em 50x, mas é óbvio, pô. Qual que é hoje o market 5 cap do milhões. dólar? 50 trilhões. Qual que é a É isso? dívida? O market cap em 50 trilhões, e ainda tem que falar, mas a dívida não é contada como market cap, né? Se fosse. É que se for descontar a dívida do market cap, não dá 20 trilhões o market cap. Mas tem. Vamos botar que seja 80 trilhões. Tem muito espaço ainda, tem 80 vezes. Se ele for se tornar a moeda global, tem tudo para se tornar. Por que não se tornaria? Por que o Estado não gostaria de mandar muito mais na sua vida, de controlar suas relações, de saber tudo, de fazer uma identidade para você em Bitcoin, utilizar o mecanismo da blockchain como um novo cartório? Por que não, cara? Por que não? Não tem motivos para acreditar que o dólar seja superior a isso em termos de controle. Mas a Se questão essas de coisas você poder acontecerem. ter mais de uma carteira vai ser basicamente, se cada carteira for considerada uma identidade, por exemplo, você ter mais de uma carteira seria como ter mais de uma identidade. É crime. Sim, E aí, se sua carteira se movimentasse na rede, já era. sim, mas como isso seria pego? Se você fizesse centenas de transações ou colocasse em vários smart contracts que vão fazendo as transações pulverizadas. Por Porque em exemplo, algum momento você ia ter que repousar nas empresas. Essa é a questão. As empresas podem ser fisicamente controladas. sim, as empresas sim. E se no momento que você controla as empresas fisicamente, você vai ao local delas, e garante, você só vai entrar, só vai depositar em um determinado conjunto de lugares. E acabou. Mas se você tiver em uma Ágora, em um condado de Bitcoin, Essa é a noção. Mas para isso é preciso primeiro desenvolver a Ágora. É preciso primeiro desenvolver a rede específica de relações e formas específicas. Isso significa que a liberdade precisa vir antes da utilização do Bitcoin. eu concordo. Por isso que eu sempre falo que o bitcoinheiro que não entende nada de libertarianismo é um analfabeto funcional. Porque ele não entende que se ele não criar essa estrutura, Ele tem a essa estrutura vai existir. ferramenta, ele tem a ferramenta e não tem a noção de como Porque utilizar. a tecnologia segue literalmente o que as nossas mentes acreditam dela. Se a nossa mente demandar controle, elas vão exercer controle. Se você se der a um nossa helicóptero mente pro demandar liberdade- Neandertal, ele não vai sair voando. Exatamente. Invista em prata com a Real, Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo